E uma outra coisa que gerou muita polêmica nesse episódio dos Beatles foi a questão da morte ou não, da suposta morte do Paul McCartney. Tiveram pessoas que falaram que o Paul McCartney realmente morreu, que o Paul McCartney estava maior, ele estava uns 100 centímetros maior depois do suposto acidente que matou ele. Tem pessoas chamando esses teóricos de terraplanistas. Então, assim, tá muito saudável. Fica a provocação aí pra vocês. Me xinguem nos comentários, não tem problema, tranquilo. Eleanor Rigby é maravilhosa, Hello Goodbye é bem mais ou menos. E ponto final. E aí nós vamos para um outro ponto, que são as bandas cover dos Beatles. Porque muitas pessoas falaram, poxa, o Marco criticou a banda cover dos Beatles que não canta exatamente como o Paul McCartney cantava, na questão da sílaba tônica, da entonação na palavra certa. Tudo bem, você pode achar desnecessário isso porque, poxa, eu posso reinventar a arte. A arte é isso, não é? Eu não preciso pegar o original e ser totalmente fiel ao original. Não tem nenhuma banda que é 100% fiel, não tem nenhuma banda cover que é 100% fiel ao original. Sempre vai ter algum ponto de alteração, concordo com vocês. Né, o Marco tem a questão dele, o Marco fazia show com algumas pessoas também, com relação aos Beatles, e ele tem um jeito dele de fazer a música. Você pode discordar disso, e eu também até discordo. Você não precisa cantar no mesmo tom, usar as palavras da mesma forma. E um ponto muito importante com relação às bandas covers, que eu falei, é que muitos deles cantam as músicas não para os fãs, mas para as pessoas que conhecem os Beatles. Giovanni, como assim? Deixa eu contextualizar, porque senão eu vou... Ixi, não peguem só esse corte, hein? Não peguem só o corte, peguem completo. Quando eu digo isso, não estou dizendo que as bandas covers dos Beatles não são profissionais. Eu gosto muito da banda que toca no Hard Rock em Gramado, gosto muito deles. Fui pra Gramado 3 vezes, mas eu fui no Hard Rock mais do que 3 vezes pra vê-los e sempre foi um show maravilhoso, muito divertido e muito legal. Só que a maior parte das pessoas que cantam os Beatles cantam as músicas mais conhecidas. Por óbvio, porque eu preciso atingir um público geral. Eu não vou conseguir fazer um show de Beatles que seja exclusivo para fãs de Beatles. Se eu tocar muitas músicas que as pessoas, no geral, não conheçam, talvez fique desinteressante para muitas pessoas. Talvez alguém reclame, nossa, que banda é essa que estavam tocando? Um fã de Beatles não vai fazer isso, mas alguém que não é fã de Beatles, nossa, que banda é essa que eu não conheço essa música? Por exemplo, se alguém toca The Ballad of John and Yoko. Nossa, que música é essa? Que banda é essa que eu não conheço? Porque é uma música que quem gosta muito de Beatles conhece, mas quem não gosta, não conhece. A minha mãe sabe que eu gosto de Beatles, então todo aniversário meu, quando eu chego em casa, ela coloca Let It Be pra tocar. E minha mãe conhece Let It Be. Minha mãe conhece Hey Jude. Mas tem um monte de música dos Beatles, a maior parte, até algumas conhecidas, a minha mãe não conhece. Ela conhece somente as que, sei lá, mais tocaram ou mais tocam ainda hoje. Então, por esse lado, eu entendo que as bandas covers vão tocar as mais conhecidas. Por outro lado, eu acho que seria legal, de vez em quando, algumas bandas tocarem também alguma música que está um pouco mais fora do padrão. Porque já teve situação de eu pedir para uma banda cover tocar uma música específica dos Beatles e eles não sabiam tocar. Isso tem algum problema? É óbvio que não, porque em toda a profissão, inclusive eu como professor de inglês, você pode me trazer alguma palavra e eu falar assim, olha, nunca ouvi falar dessa palavra aqui. E sem problema. Agora a questão é, sempre quando eu vou num show, são mais ou menos as mesmas músicas que são tocadas. Então, pra mim, ok? Aqui, ó, pra mim, Giovanni, como fã, gostaria, às vezes, de ter um pouco mais de diversidade nessa questão de músicas. Se eu também não estiver indo em eventos que tem essas músicas mais diferentes, porque tem outras bandas, porque eu não consigo ir em todos os eventos que tocam música dos Beatles, deixa aqui nos comentários pra mim. Além de deixar um xingamento, pela minha opinião, deixa aí pra mim um comentário também pra ajudar. Mas, gente, eu fico muito feliz, eu respondo os comentários de vocês. Inclusive as pessoas que fazem comentários mais ácidos, se elas não me xingam, eu respondo ali de uma forma um tanto quanto educada.
Ou, dependendo do comentário, um tanto quanto irônica. Agora, se você me xingar também, eu não tenho sangue de barata. Tem um cara que me chamou de imbecil, de idiota e de nóia. Aí fica difícil, só porque ele discordou da minha opinião, mas é porque na internet todo mundo é corajoso. Na internet todo mundo tem coragem de falar tudo. Na cara, ninguém fala. Esse é um ponto muito relevante. Qualquer coisa, eu tô aqui na Avenida Paulista. Tá bom? Aí, imagine só, o Belchior tá ali atrás das câmeras. Aí imagine só, um monte de gente manda foto pra mim no Instagram, ó, tô vendo você aqui na Paulista, hein, ó, eu vou pegar você. Rapaz, calma que é só uma opinião, hein. Nem te xinguei, nem falei nada. Então, vamos acalmar os ânimos. Que bom que eu não passei o número do prédio. Imagina só eu passo o número do prédio. A Avenida Paulista é grande. E uma outra coisa que gerou muita polêmica nesse episódio dos Beatles foi a questão da morte ou não, da suposta morte do Paul McCartney. Tiveram pessoas que falaram que o Paul McCartney realmente morreu, que o Paul McCartney estava maior, ele estava uns 100 centímetros maior depois do suposto acidente que matou ele. Tem pessoas chamando esses teóricos de terraplanistas. Então, assim, tá muito saudável. Eu estou tendo dificuldade, eu vou pegar o feriado que vai ter agora, eu estou gravando esse episódio para vocês, que não está sendo ao vivo, o que é normal ser ao vivo o podcast, no dia 18 de junho, estou gravando, vai sair amanhã, dia 19 de junho, e eu vou pegar o feriado para responder muitos comentários de vocês que eu não tive tempo de responder, porque assim, foram mais de 300 comentários em todos os vídeos, considerando o vídeo completo com o Malagoli e os cortes. Foi muito comentário. E vocês começaram a brigar entre vocês mesmos, então tem que acompanhar um pouquinho como é que está essa questão. E eu quero trazer um vídeo só com o react dos melhores comentários. Então se você já tá gostando até aqui, deixa um like, se inscreve no canal, dá um hypar pra me ajudar. E fique atento porque eu vou lançar aqui um episódio só de react com os melhores comentários com relação ao episódio com o Malagoli. Então, com relação à morte do Paul, eu realmente acho que ele não morreu. Um ponto muito relevante pra isso é, cara, quão difícil é você encontrar alguém tão talentoso igual o Paul McCartney? É bem difícil. Então, como você acha alguém que esteticamente parece o Paul McCartney e o cara consegue fazer músicas tão fantásticas e brilhantes como o Paul McCartney fez? Tão geniais como o Paul McCartney fez. Então acho que fica um pouco forçado. É claro que aí a gente entra em outro ponto polêmico, que é, o Giovanni, tem nacionalidades que as pessoas se parecem um pouco mais. Eu até comentei isso em um outro podcast, que eu falei, pessoal, não é xenofobia nem racismo. Porque quando eu trabalhava no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, e estava tendo uma grande imigração de haitianos para o Brasil, muitos deles pegavam um documento, porque nem todos ainda tinham conseguido pegar o documento para ficar de uma forma, poder viajar de uma forma regularizada, eles pegavam o mesmo documento para passar 6 pessoas. Então vinha um grupo de 6 haitianos. Belchior, o nosso Igor que está aqui atrás das câmeras, isso acontecia, cara, isso acontecia, pena que eu não tenho isso filmado, mas eles chegavam no aeroporto, e aí você via lá o grupo de 6 haitianos, aí um deles pegava o documento, os outros ficavam esperando do lado de fora. Aí você fazia o atendimento de um, aí você via essa pessoa dando a volta, dando o documento para uma outra pessoa que entrava na fila. Aí eu, exatamente, eu falei, rapaz, mas assim, os haitianos, adoro os haitianos, só pra deixar isso bem claro, e eles são imigrantes muito bem-vindos e nunca tive problema com haitiano. Nunca vi nem haitiano, por exemplo, que cometeu crime ou algo do tipo. Então foi uma imigração bem tranquila, os haitianos são muito show de bola. Mas, se eles faziam isso, é porque eles tinham uma certa consciência de que eles eram parecidos. Detalhe, não foi só um grupo que fez isso. Foram vários grupos de haitianos que fizeram isso. Porque se eu não acho que eu sou parecido com alguém, eu não vou entregar meu documento para aquela pessoa. Não faz sentido nenhum. Sendo que muitas outras nacionalidades pretas não faziam isso. Nunca vi um nigeriano fazendo isso. Por exemplo. Tá? Pra vocês não falarem, porque você tá pegando. Não, nunca vi. Enfim, então, voltando pro ponto do Paul McCartney. Dei toda essa volta, mas olha só como faz sentido. Nesse caso, é muito difícil você pegar alguém que esteticamente seja parecido com o Paul McCartney pra você conseguir substituir ele.
Então, detalhe, quantas bocas você tem que calar? Você tem que calar a boca do empresário, você tem que calar a boca dos integrantes da banda, você tem que calar a boca da Linda McCartney, claro que infelizmente agora ela já faleceu de câncer, mas assim, é muita boca pra você calar pra uma teoria da conspiração tão, sabe, fora da caixinha. Então eu não acredito que o Paul McCartney realmente morreu e foi substituído. Mas o Marco não concordou comigo, o que eu acredito é que eles brincaram com isso. No episódio com o Marco, a gente mostrou o Sgt. Peppers, o álbum do Sgt. Peppers, onde tem algumas referências de que o Paul McCartney pode ter morrido. Inclusive, o baixo, uma coroa de flores construídas pelo baixo do Paul McCartney. Tem isso no Sgt. Peppers. Aí no Abbey Road tem o Paul McCartney com o passo descompassado dos demais integrantes e descalço, que seria um outro sinal. Pra mim, eles brincaram com essa teoria da conspiração. Foi isso que aconteceu. E não que, sei lá, eu possa pegar os álbuns dos Beatles e usar isso como um sinal para comprovar que o Paul McCartney está realmente morto. E aí, gostou desse corte? Aqui no podcast Exchange Pass trazemos pessoas que têm experiências internacionais em diversos países. Então, se você que está em dúvida entre fazer intercâmbio, qual país ir, inclusive o inglês para o mercado de trabalho, é aqui que você vai ter toda essa informação. Então já se inscreve no canal, deixa o like e vem se transformar com a gente no Exchange Pass. Até a próxima.